Olá, sou Francisco Teixeira e estás a ouvir o Marketing Cast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. E antes de começar a falar propriamente do livro que te resumo hoje, gostaria de te pedir uma ajudinha. O podcast festeja 1 ano de existência e o melhor presente que tu me podes oferecer é deixar uma crítica na tua aplicação de podcast. 5 estrelas de preferência. Se há cerca de 1 ano tu descobriste este podcast, ou há alguns meses, imagina só a quantidade de valor que tu recebestes ao ouvir estes episódios. Acreditas que estes episódios têm valor? Acreditas que este podcast te ajuda a crescer no teu negócio? Então, oferece-me este presente, vai à tua aplicação de podcast, deixa uma pequena crítica, uma pequena mensagem, deixa 5 estrelas de preferência e assim o podcast vai poder chegar a mais pessoas. Muito obrigado pela tua ajuda. E esta semana vamos falar de um livro que se chama O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Ao ouvir este resumo, vais descobrir a PNL, ou seja, a Programação Neurolinguística, um método para avançar em direção do sucesso. Descobrirás como a PNL pode tornar-te mais autoconfiante, porque é que o desenvolvimento pessoal é a chave para a tua plena realização pessoal e como transformar os teus fracassos numa alavanca para o sucesso. E para quem é este livro? Este livro é para aqueles que querem mais poder na sua vida, para aqueles que têm desejos, muitas vontades, têm alguns sonhos que querem realizar, mas não sabem como fazê-lo. E aqui, através da PNL, o Anthony Robbins explica como modelar o sucesso. Portanto, se atualmente não te sentes alinhado com a vida atual que tens, se tens ainda alguns objetivos que pretendes realizar, este livro e a PNL vão-te ajudar a perceber como alcançar esse sucesso. E porque é que hoje eu decidi resumir este livro para vocês? Então, eu estava naquela fase onde estava a refletir sobre o meu futuro, sobre o que é que eu realmente queria na minha vida e surgiu esta vontade de montar o meu negócio. E certo dia eu estava na Netflix e surgiu-me uma sugestão do filme do Anthony Robbins que se chama Não Sou Vosso Guru. E eu gostei imenso do filme. E depois de o ver, eu quis saber um pouco mais sobre o Anthony Robbins e sobre as técnicas que ele usava naquele seminário que vimos no filme. Não sei se já viste o filme, se não for o caso, recomendo que o vejas. Bem, e a partir daí então eu decidi comprar um livro dele e foi aí que eu descobri O Poder Sem Limites e comecei a lê-lo. E esse livro teve um impacto muito positivo na minha vida. Percebi que tinha de descobrir o meu verdadeiro propósito, o meu sentido de vida, encontrei-o, formei-me, deixei o meu emprego, fui viver para Paris, onde estão os melhores empreendedores online para poder modelá-los da melhor forma possível. Vocês descobrirão a importância da modelação para atingir o sucesso e finalmente comecei a viver do meu negócio. Portanto, teve um impacto mesmo muito importante e muito positivo na minha vida e espero que também o venha a ter na vossa. E antes de começar a falar propriamente do livro, vou explicar o que é PNL, pois este livro trata deste assunto da PNL, mas não explica logo ao início como é que funciona o que é exatamente a PNL. Portanto, a PNL foi criada por Richard Bandler e John Grinder, na Califórnia, nos Estados Unidos, na década de 70. E como é que isto surgiu? Então, estes dois professores pensaram, bem, será que é possível modelar a excelência? E vou explicar o que é excelência. Então, vamos imaginar, temos 2 profissionais, temos, vamos supor, um fotógrafo que é muito bem sucedido, que é uma pessoa famosa no seu ramo, que toda a gente reconhece a excelência do seu trabalho, e depois temos um fotógrafo assim um pouco mais medíocre, que não é assim tão conhecido, mas qual é assim a diferença entre os dois? Porque é que há um que é muito famoso, muito reconhecido, e o seu trabalho é congratulado por toda a gente, e porque é que há um que tem sempre dificuldades financeiras porque não consegue vender tanto? E foi para perceber a diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas não tão bem-sucedidas que John Grinder e Richard Bandler fizeram pesquisas para perceber se havia um método para alcançar o sucesso. E se esse método podia ser copiado por outras pessoas. Portanto, aqui, será que se nós analisarmos a forma de pensar do fotógrafo bem-sucedido e explicarmos ao fotógrafo mal-sucedido e que ele aplique esses conceitos, que ele aplique a sua forma de pensar, de fazer as coisas, será que ele também vai alcançar o sucesso? Essa era a questão do estudo e a verdade é que isso acabou por acontecer. Se nós copiar alguém bem-sucedido, acabamos por também replicar o sucesso. E foi através desse tipo de estudos que foi descoberta a PNL.
A PNL afirma que existe uma conexão entre os processos neurológicos, daí a palavra neuro, a linguagem, daí a palavra linguística, e os padrões comportamentais aprendidos através da experiência, daí a palavra programação. E que estes podem ser alterados para alcançar informações específicas e metas na vida. Vejamos aqui um exemplo. Então vamos imaginar que estás a andar de carro e de repente fura-te o pneu. O que é que tu vais fazer? Há aquelas pessoas que pegam no telefone e vão telefonar a um amigo, vão telefonar a um companheiro para que os venha ajudar. Tenho que mudar o pneu do carro, mas não sei como fazer, vou telefonar a um amigo, alguém que me pode ajudar. Depois há aquelas pessoas que vão pegar no telefone e que vão chamar uma garagem, vão chamar um profissional. Depois há aquelas pessoas que põem a mão na massa, aquelas que vão logo à mala do carro e começam logo a mudar o pneu do carro. Depois há aqueles que entram em pânico, furam-me o pneu e agora o que é que eu vou fazer à vida? E eu tenho coisas para tratar e não posso agora mudar aqui o pneu do carro, isto é uma chatice, como é que eu vou fazer? E parece que ficam paralisados, não sabem muito bem o que fazer, não conseguem refletir, estão com calor, estão cansados, têm tanta coisa para tratar e tinha que ser agora que lhe furou o pneu. E a questão é porque é que há assim comportamentos tão diferentes? Porque é que numa situação idêntica não fazemos todos a mesma coisa? Porque é que alguns estão programados para pedir a ajuda de alguém? Porque é que alguns estão programados para resolver o problema por si próprio? Porque é que alguns estão programados para entrar em pânico e ficar cheios de raiva? E é exatamente o que acredita o Richard Bandler e o John Gringer. É que nós temos programações. Nós fomos educados de uma certa forma e, portanto, há pessoas que estão programadas para o sucesso em certas coisas e há pessoas que estão programadas para o insucesso. E se nós copiar a forma de pensar e a forma de fazer de pessoas que alcançam o sucesso, então vamos reproduzir esse sucesso. Basicamente é isso a programação neurolinguística. Bandler e Grindler também afirmam que a metodologia da PNL pode modelar as habilidades de pessoas excepcionais, permitindo a alguém adquirir essas habilidades. Vejamos um exemplo muito concreto, então, como modelar alguém. Então, lembro-me uma vez que eu gostava imenso de jogar futebol quando era mais miúdo e existe uma finta no futebol que se chama a volta ao mundo. Essa finta consiste em levantar a bola ao ar e dar a volta com o teu pé à bola antes que ela caia. Ou seja, tiras a bola ao ar, dás uma volta a 360 graus à bola e voltas novamente a tocá-la, impedindo-a de tocar no chão. Bom, a finta em si não é muito importante que vocês percebam. E o que é que aconteceu? Certo dia, então, estava no campo de futebol e havia lá um miúdo que era muito mais talentoso do que eu para futebol. Ele era excelente tecnicamente para fazer fintas, era brilhante e eu não era assim tão bom. E ele chegou lá e mostrou aquela finta. E eu só tinha visto aquela finta num anúncio da Nike que passava na televisão. E nunca a tinha tentado, porque parecia-me demasiado difícil. Bem, e ele chegou lá, fez aquela finta e ficaram todos de olhos arregalados a olhar para ele. E eu também queria que as pessoas olhassem assim para mim. Então decidi pegar na bola e experimentar imediatamente fazer a finta. Olhei para eles e disse super convicto: isso eu também sei fazer essa finta, à vontade. Peguei na bola, experimentei e à primeira consegui fazer a finta. Eu fiquei estupefacto para mim próprio. Percebi que só por eu ter visto aquela finta eu era capaz de saber reproduzi-la. Olhei como é que ele fazia, qual era o gesto, qual era a atitude que ele tinha, como é que ele pegava na bola e soube repetir perfeitamente aquela finta que muitos demoram a conseguir fazer, porque soube modelar e, portanto, consegui o mesmo resultado. E imaginem só o que é possível fazer na nossa vida. Se nós modelar alguém que é brilhante nos negócios, imaginem os resultados que vocês podem alcançar. E neste livro vamos exatamente ver como modelar as pessoas e como conquistar mais poder. E antes de mais vou apresentar o Anthony Robbins. O Anthony Robbins sofreu de muitos problemas na sua infância e foi educado para o fracasso. Ele não tinha sucesso na vida e sempre que alcançava algum sucesso, acabava sempre por fracassar. Ele era bastante gordo e estava sempre em excesso de peso e não conseguia emagrecer. Até que certo dia conheceu o Jim Rohn, que mudou a sua vida.
O Jim Rohn é um empreendedor americano, escritor e coach em desenvolvimento pessoal e em motivação nos negócios. Hoje, o Anthony Robbins organiza seminários por todo o mundo e conseguiu organizar em Nova York um seminário com mais de 10 mil pessoas a assistir. E o trabalho que ele faz neste livro é a popularização da PNL. O livro está dividido em 3 partes. A primeira chama-se Modelando a Excelência Humana, a segunda, a Fórmula do Sucesso Final, a terceira, Liderança, o Desafio da Excelência. Vamos começar então a resumir a primeira parte do livro, Modelando a Excelência Humana. No primeiro capítulo, o Anthony Robbins fala da riqueza dos reis. Para ele, a riqueza dos reis é o conhecimento, é a informação. Ele acha que durante os séculos passados o poder era hereditário e dependente do capital. Mas hoje o poder pertence àqueles que detêm informação e que têm a capacidade em transmitir essa informação. No entanto, não chega a ter informação, é preciso aplicar essa informação. Sem ação, não conseguimos resultados. E que para agir é preciso ter uma grande crença e uma grande força de vontade em aplicar aquele conhecimento. Ele dá os exemplos do Martin Luther King, do Gandhi e do J.F. Kennedy. Ele explica que essas pessoas conseguiram mudar o mundo porque tinham uma grande crença. Vamos pegar aqui no exemplo. Vamos olhar para o Cristiano Ronaldo e vocês acreditam que o objetivo dele era apenas ser um jogador profissional de futebol? Ou será que o objetivo dele era ser o melhor jogador de todos os tempos da história do futebol? E o facto dele ter essa vontade, esse sonho de ser o melhor jogador de todos os tempos faz toda a diferença em comparação com os outros jogadores. Porque os outros se calhar não têm essa ambição. Apenas querem ser jogadores profissionais ou jogar no clube A ou no clube B, representar a seleção, ganhar a competição A ou B. E o Ronaldo, esse não. Ele queria ser o melhor de todos os tempos. E é por isso que ele se esforça todas as manhãs. É essa força de vontade, essa mentalidade, esse grande objetivo que o leva a ficar motivado. E sem esse grande objetivo, o Anthony Robbins acredita que não é possível fazer grandes coisas na nossa vida. É preciso ter uma grande ambição. Mesmo que estejamos a começar o nosso negócio. Por exemplo, no meu caso, o meu objetivo a curto prazo é que vocês ouçam este episódio de podcast. Mas o meu objetivo de vida é que vocês possam transformar o vosso conhecimento numa verdadeira empresa na internet. O meu objetivo é que o máximo de pessoas possa viver transmitindo o seu conhecimento através da internet. E é esse grande objetivo que me mantém motivado no dia a dia, porque eu sei que estou a defender uma causa que vale a pena ser defendida. Eu tenho uma crença muito forte que realmente isso vale a pena ser feito e que vai beneficiar muitas pessoas e, portanto, é isso que me motiva. Portanto, se calhar hoje pensa assim no teu negócio, porque é que tu estás a fazer as coisas e qual é o meu grande objetivo de vida, qual é assim a grande ideia que eu quero defender. Por exemplo, se o teu objetivo é abrir um restaurante e viver dos rendimentos que te dá aquele restaurante, então nunca terás uma cadeia mundial com 68 milhões de clientes por dia em 119 países através do mundo e mais de 37 mil pontos de venda, como tem a McDonald's. Porque para ter uma cadeia como a McDonald's é preciso ter a mentalidade de querer isso. As coisas não acontecem por acaso. Se o teu objetivo é apenas ter um restaurante, então daqui a 50 anos terás apenas um restaurante. Mas se o teu objetivo é construir a maior cadeia mundial de restaurantes, então a tua mentalidade, a tua forma de pensar vai ser completamente diferente e por isso os teus resultados também o serão. E isso funciona mesmo quando estás a começar. E vejamos aqui um exemplo de determinação do Steven Spielberg. O Spielberg tinha o sonho de ser realizador de cinema desde pequenino. Certo dia ele visitou os estúdios da Universal e ficou fascinado com o mundo do cinema. No dia seguinte, ele vestiu-se à rigor, como se fosse um realizador de cinema, como se ele fizesse parte daquele mundo também, encheu-se de confiança, entrou nos estúdios e instalou-se numa caravana abandonada dentro dos estúdios. E durante vários meses ele foi ao encontro de técnicos, de escritores, atores e conversou com eles sobre cinema, sobre os seus projetos, até que certo dia finalmente houve alguém mais interessado pelo que fazia e ele pôde mostrar o seu primeiro projeto de filme e foi assim que tudo começou com apenas 16 anos de idade.
Ele sabia o que queria e adaptou-se para consegui-lo. O Anthony Robbins explica que para termos sucesso precisamos de duas coisas. A primeira é fixar um objetivo e torná-lo realidade através de ação, e a segunda é analisar os resultados do que fazemos e adaptá-los para conseguir o objetivo. Finalmente, ele conclui este primeiro capítulo com os 7 mecanismos do sucesso. O primeiro é a paixão. A paixão é o que fornece a energia para nós motivar-nos a fazer as coisas. Sem paixão, não temos motivação. Depois é preciso convicção. A convicção de quem nós somos define o que nós vamos ser. Por exemplo, se tu estás convicto que és capaz de montar uma cadeia de mais de 30.000 restaurantes espalhados pelo mundo, então é provável que tu o consigas. Mas se tu acreditas que não és capaz de nada na vida, se tu não tens confiança em ti próprio, então muito provavelmente, se calhar nunca vais conseguir sequer montar um primeiro restaurante. Depois é preciso uma estratégia. Sem estratégia não sabemos o que fazer. Portanto, é preciso ter um plano bem definido e executar esse plano. Depois precisamos de clareza ao definir os nossos valores. O que é importante para mim? O que é que eu acho bom? O que é que eu acho mal? Por que razão é que eu faço as coisas? Será que o meu objetivo está alinhado com os meus valores, com o que eu acho que deve ser feito no mundo? Se não tens essa clareza, portanto, se calhar não vais ter aquela motivação de mudar realmente as coisas. Se olharmos para o exemplo do Martin Luther King, sabemos que ele tinha valores bem definidos. Ele acreditava que, independentemente da nossa cor de pele, tínhamos todos os mesmos direitos e o mesmo valor. E eram esses valores fortes que o motivavam a trazer a mudança ao mundo. E o quinto mecanismo do sucesso é a energia física, intelectual e espiritual. E isto é óbvio, se tu não tens energia física, embora tenhas a motivação mental e a vontade de querer, mas se tu fisicamente estás sempre cansado ou que espiritualmente andas sempre preocupado porque tens problemas com a família ou tens problemas de saúde, se nunca estás tranquilo, vai ser difícil tu alcançares o sucesso. Portanto, tens que resolver esses problemas. E para ter energia é preciso o quê? É preciso dormir o suficiente, é preciso comer de forma saudável e é preciso estar em boa forma física. Às vezes é curioso porque há empreendedores que pensam: ok, o meu negócio não está a funcionar, eu não consigo motivar-me para fazer as coisas, e acreditam que o problema está no marketing, é uma questão de comunicação ou de marketing ou de vendas, quando na realidade se calhar o que lhe falta é um pouco de vitamina C. Se calhar ela não tem resultados porque não dorme o suficiente, ou porque se alimenta mal, ou porque espiritualmente está constantemente preocupado, porque tem problemas para resolver. Portanto, alcançar o sucesso passa por ter boa energia. O penúltimo mecanismo do sucesso é a capacidade em criar ligações, em criar laços com outras pessoas. Pegando novamente no exemplo dos restaurantes, se tu queres criar uma cadeia mundial de restaurantes, vais ter que saber comunicar com outras pessoas, porque tu não podes fazer tudo sozinho. E finalmente, o último mecanismo do sucesso é a capacidade de comunicação com nós mesmos e com os outros. Portanto, nós temos que saber comunicar com os outros, como já percebemos, porque precisamos das outras pessoas para levar o nosso negócio para outro nível, e também temos que saber comunicar com nós mesmos. E porquê? Porque nós temos todos uma pequena voz em nós e comunicamos com nós mesmos. E o que diz essa voz determina o que tu fazes. Se tu pensas para ti próprio: eu não sou capaz, eu não consigo fazer, isto é muito difícil, eu não aguento, isto demora muito tempo a conseguir resultados. Se essa voz te diz isso, se é isso que tu comunicas para ti próprio, vai ser muito mais difícil do que se tu dizes para ti próprio: eu consigo, eu sou capaz, vou esperar mais um tempo e vai funcionar, vou continuar sempre, até alcançar os resultados que eu mereço, até alcançar os resultados do meu sonho. Portanto, saber comunicar com os outros e com nós mesmos é extremamente importante. A seguir, o Anthony Robbins fala-nos do poder da imitação. E ele começa por falar da história do Julio Iglesias. Ele aos 20 anos teve um acidente e os médicos disseram-lhe que ele nunca mais poderia andar. Mas durante a sua convalescência, ele começou a cantar e a sua força de vontade fez o resto. A força de vontade é o detalhe que faz toda a diferença entre duas pessoas de talentos equivalentes. É neste momento que a PNL intervém e é tão importante.
A PNL consiste em estudar a forma como nós pensamos, analisar essa forma de pensar e ajustá-la para modificar o nosso comportamento. E para o Anthony Robbins, a imitação é a via rápida para alcançar o sucesso. Para John Grinder e Richard Bandler, de quem eu já vos falei, os pais da PNL, eles identificaram 3 tipos de ações físicas e mentais para conseguir uma boa imitação. E a primeira é a crença. A crença de que somos capazes ou incapazes de fazer alguma coisa. Portanto, se nós queremos modelar alguém, queremos copiar uma pessoa, mas se nós acreditarmos que essa pessoa só alcançou sucesso porque nasceu numa boa família, porque é privilegiado, porque ele é especial, porque ele tem capacidades que nós nunca teremos, porque ele nasceu numa família mais rica e coisas desse género, então não vale a pena modelar essa pessoa, porque se à partida tu já não acreditas que és capaz de copiar alguém, não és capaz de imitá-lo, que mesmo que o faças não vais alcançar os mesmos resultados que essa pessoa, então não vai funcionar. Portanto é importante crer e acreditar que sim, se tu pensares como essa pessoa e fizeres como essa pessoa, vais alcançar os mesmos resultados. A seguir é preciso organizar o nosso pensamento. Não basta saber o que nós queremos, mas também é preciso orientar o nosso pensamento numa direção favorável, de forma a que funcione. E finalmente é preciso ter uma boa maneira de se comportar. A psicologia é essencial para orientar o nosso estado mental para o que nós queremos. Aqui isto faz-me pensar nas crenças limitantes, por exemplo. Se tu acreditas que não sabes vender, és mau a vender, és apaixonado pelo que fazes, mas logo que toca a dinheiro e vender é complicado, não é contigo, e tu acreditas que nunca vais conseguir ultrapassar isso, que tu não és esse tipo de pessoa e nem equacionas sequer desenvolver a parte das vendas. Aqui é uma crença mental, é um bloqueio que tu tens e que vais ter obrigatoriamente de ultrapassar, porque se tu queres montar o teu negócio, tu tens que saber vender, não há volta a dar, ninguém vai fazer o trabalho por ti. Portanto, ultrapassar esses bloqueios mentais e a parte psicológica de forma geral é indispensável para poder imitar alguém. E aqui gostava de acrescentar que, quando o Anthony Robbins diz que devemos imitar alguém, ele está a falar na parte psicológica, na forma como as pessoas pensam e na forma como as pessoas encaram as coisas, como é que elas fazem as coisas, qual é a força de vontade, qual é a energia que elas têm, qual é a postura que elas têm face às coisas que acontecem. Não te está a dizer de copiar o modelo do negócio, não te está a dizer... Se, por exemplo, tu tens um concorrente que tem um blog que se chama seduçãoimediata.pt, então tu vais fazer o seduçãoinstantânea.pt e vais fazer basicamente a mesma coisa. Vais copiar os e-mails dessa pessoa, vais copiar as páginas de venda, vais copiar a sua comunicação. Não é disso que se trata. O que tu deves fazer é, por exemplo, olhar, ok, esta pessoa, ele está a conseguir algo que eu gostava de fazer, como é que ele pensa e como é que ele faz as coisas, qual é a postura que ele tem, como é que ele encara as dificuldades. E é isso que tu deves modelar, ok? E aqui isto faz-me relembrar uma situação pessoal que eu vivi. Eu fui estudar para Portugal com 19 anos de idade. E eu cheguei a uma escola no Porto, que era uma escola artística, e eu queria tirar lá um curso de fotografia naquela escola. E o que aconteceu é que os rapazes da minha turma eram todos assim ligados ao hip-hop. Aliás, a música que eu uso de introdução é uma música que eu conheci naquela altura, de um grupo de rap português, e eu não era nada um rapaz ligado ao hip-hop. Eu vinha da Suíça e cheguei lá, não conhecia ninguém, e eles lá mandavam grafites, estavam sempre a mandar tags e tinham um crew e eu não tinha nada a ver com eles. Eu não me vestia da mesma maneira, não ouvia a mesma música, não falava como eles, simplesmente não tinha nenhum dos códigos que eles têm. Todos nós sabemos que, por exemplo, as pessoas um pouco rock and roll, elas têm uma forma de vestir, música que ouvem, um estilo para a vida. A mesma coisa acontece com pessoas que gostam de surf. É assim um estilo de vida próprio para cada um desses grupos de pessoas. E eu não tinha nada a ver com eles, mas eu queria fazer amigos, não queria estar sempre sozinho, portanto, adaptei-me e adotei todos os códigos que eles tinham. Portanto, comecei a vestir-me como eles, comecei a mandar tags, comecei a fazer grafites, comecei a falar como eles, comecei a ouvir a mesma música, a ter o mesmo vocabulário, etc. E finalmente, após algum tempo, eu estava completamente integrado ao grupo e era impossível dizer que eu não fazia parte daquele grupo há bastante tempo, quando na realidade não era o caso. E é isso
que o Anthony Robbins te convida a fazer. Se tu queres empreender, então tens que modelar outros empreendedores. Escolhe uma pessoa a modelar, de preferência uma pessoa que comunique bastante, que assim podes ver a sua forma de ver, de pensar, ok? Se é uma pessoa que comunica bastante nas redes sociais, então tu tens acesso ao seu lifestyle, como é que ele vê as coisas, que livros é que ele vê, que música é que ele ouve. E se tu te colocares na sua pele, na pele dessa pessoa, e se tu olhares para o mundo nos seus próprios olhos, então vais pensar e fazer as coisas como essa pessoa faz para finalmente obter os seus resultados. É exatamente isso que recomenda o Anthony Robbins aqui neste segundo capítulo do livro O Poder Sem Limites. Passamos ao capítulo seguinte do livro, que são as 7 mentiras do sucesso. E o Anthony Robbins começa este capítulo a falar das nossas crenças e ele dá o exemplo do Abraham Lincoln, que perdeu 23 eleições antes de ser eleito presidente dos Estados Unidos. E este exemplo de persistência, de acreditar, de ter aquela fé que ele certo dia ia ser presidente dos Estados Unidos, acabou por acontecer. Se o Abraham Lincoln não tivesse tido aquela fé, então muito provavelmente nunca teria sido presidente dos Estados Unidos. Portanto, o Anthony Robbins convida-nos a encontrar as crenças que nos vão conduzir ao sucesso. E ele identificou 7 crenças. A primeira é: nada acontece por acaso e tudo o que acontece deve-nos ser útil. E vou partilhar um exemplo pessoal de uma história que me aconteceu. É que, como vocês sabem, agora estou focado a tempo inteiro a este projeto, mas antigamente eu tinha um emprego onde fazia edição de fotografias. E o que é que aconteceu? É que eu fui despedido. Não porque eu fazia mal o meu trabalho, mas o que aconteceu é que o meu patrão perdeu um cliente muito importante e ele não conseguia manter toda a gente, e como eu era a pessoa que mais recentemente tinha chegado à empresa, ele escolheu despedir-me a mim. À partida, no primeiro dia, fiquei um pouco chocado quando ele me anunciou que eu era despedido. Mas como vocês sabem, eu faço parte do Mastermind. Eu naquela altura contei aos meus amigos empreendedores o que me tinha acontecido e o que é que eles me aconselhavam. E eles disseram-me: Francisco, esta é a melhor notícia que tu nos destes no último ano. Imagina só, tu estás constantemente a lutar porque não tens tempo, porque tens que fazer o teu podcast no teu tempo livre, porque tens o teu emprego, porque é complicado fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e agora, repara na sorte que tu tens. Durante ano e meio vais ser pago, vais ter direito ao fundo de desemprego e vais poder finalmente focar-te ao teu negócio a tempo inteiro. Todos os dias vais poder trabalhar nele, não vais ter mais de ir para um emprego que não te faz feliz. E eu realmente decidi encarar as coisas assim. Decidi olhar para esta situação que a priori é algo negativa. Podemos pensar, ok, tu foste despedido, isso é negativo, então quer dizer que tu não és um bom colaborador, não trabalhas bem, o que não era nada verdade. E decidi aceitar o desafio. Foi como se a vida me tivesse dado uma prenda. Ok, Francisco, tu andas a fazer o podcast há cerca de 1 ano, no teu tempo livre, deixaste de fazer centenas de coisas que tanto gostavas para poder focar-te mesmo no teu projeto e agora vais ter tempo para fazê-lo, ainda por cima és pago para fazer. E eu pensei, realmente isto é uma prenda, eu vou encarar isto desta forma. Portanto, quando algo de negativo te acontece, tu podes vê-lo como algo de positivo. E o que é engraçado é que depois do meu patrão me ter despedido, ele pediu-me para ficar. É que faltavam 3 meses para eu finalmente sair da empresa e, entretanto, chegaram novos clientes e queria que eu finalmente me mantivesse na empresa. Mas eu já estava com um mindset tão virado para o negócio, já não tinha nenhuma vontade em continuar ali e, portanto, decidi, não, muito obrigado pela proposta, mas o que eu quero realmente fazer é montar o meu negócio próprio. Portanto, a forma como nós decidimos olhar para as coisas faz realmente toda a diferença. Vamos supor que eu tivesse tido uma atitude completamente diferente quando o meu patrão me anunciou que eu tinha sido despedido. Eu podia me virar para ele e dizer, isto não é bem assim, então como é que é? Nós tínhamos um contrato, agora de repente já não quer trabalhar comigo, isto não é justo porque eu sou um bom colaborador, eu trabalho muito bem, toda a gente gosta do meu trabalho, você não me pode tratar desta maneira, você é um mentiroso, não me pode fazer isto não vai acabar assim e não sei o quê, eu vou ver um sindicato e não sei quantos. Podia armar ali um barulho completo, chatear toda a gente e estar ali o dia todo a pensar nisso, a resmungar, a pensar, mas como é que ele me fez aquilo, isto é injusto, não sei quantos. Mas não, aceitei a mudança, aceitei o desafio, acarei aquilo como uma prenda e aceitei o desafio
e agora estou realmente a pôr em prática essa prenda de finalmente poder ajudar pessoas a viver do seu blog. E convido-te a fazer este exercício. Olha para trás, para eventos negativos que sucederam na tua vida e pensa bem, naquele momento em que tu, se calhar, não conseguiste passar a carta de condução à primeira, aquela vez em que tu reprovaste ano, aquele primeiro negócio que tu montaste e que fracassou por completo, o que é que isso trouxe de positivo? Se tu agora olhares para trás, se calhar vais pensar, eu não sou a mesma pessoa, ainda bem que me aconteceu aquilo. E é algo que é muito comum naqueles empreendedores que eu entrevistei aqui no podcast, em que quando eu faço-lhe aquela famosa pergunta que é, se pudesses voltar atrás, o que farias de forma diferente? Muitos deles responderam-me que não mudariam nada, que embora muitas coisas negativas lhes aconteceram, eles manteriam tudo da mesma forma, não mudariam nada, porque os desafios que eles tiveram fazem o sucesso que eles têm hoje. Sem aquelas dificuldades, eles não seriam a mesma pessoa e não teriam aprendido. Portanto, a forma como tu olhas para as coisas faz realmente toda a diferença. Segundo a crença da excelência, não existe fracasso, mas apenas resultados. E isto faz-me lembrar imediatamente a célebre citação do Nelson Mandela, que é: eu nunca perco, ou ganho, ou aprendo. E o Thomas Edison pensava exatamente dessa forma. A cada tentativa falhada para criar a luz elétrica, ele dizia: descobri uma nova maneira de não fazer uma luz elétrica. Portanto, ele via cada fracasso como algo de positivo. Seja o que acontecer, assume a responsabilidade. E como vocês sabem, este livro chama-se Poder Sem Limites. Portanto, se nós queremos ter poder, temos de ter a crença que nós é que temos o poder. Portanto, se nós estamos sempre a culpar os outros pelos nossos fracassos, a culpar o Estado, a culpar a nossa família, porque vimos de uma família pobre ou de uma família pouco culta, se estamos constantemente a encontrar desculpas para os nossos próprios fracassos, então nunca vamos ter um poder sem limites. Quarta crença, não é necessário entender tudo para ser capaz de o usar. Por exemplo, eu vejo com os meus alunos e com as pessoas que me ouvem. Muitas vezes, quando elas me contactam, elas até têm uma ideia de negócio, mas não se sentem legítimos. Têm o síndrome do impostor. Portanto, eles acham que devem conhecer tudo, ser altamente qualificados, ter 20 anos de experiência para poder dar conselhos aos outros. Porque se eu estou a começar, como é que eu vou poder dar conselhos a outras pessoas? E na minha opinião, tu precisas apenas de saber mais do que a tua audiência. Só isso. Se tu sabes um pouco mais do que a tua audiência, e se não sabes, aliás, podes aprender e depois transmitir a informação a essa audiência, chega para começar. Embora até não saibas nada sobre um assunto, vamos supor que eu amanhã queira criar um blog sobre culinária, ok? Vou dar receitas. Eu não percebo nada de receitas saudáveis e não sei o quê, mas gostava de fazer um blog sobre o assunto. Então o que é que eu vou fazer? Vou criar o blog, vou procurar informação e vou transmitir essa informação no meu blog. Vou dizer à minha audiência, ok, eu de alimentação saudável percebo pouco, mas neste blog vou partilhar com vocês as minhas aprendizagens. E acreditem, isso vai ser muito eficaz, porque o problema, muitas vezes com especialistas, com pessoas que já sabem muito de culinária, se fosse um chefe a montar um blog, ele ia falar com uma linguagem se calhar muito técnica, muito difícil para alguém que está a começar. Portanto, se tu estás a começar a interessar-te por culinária e lês o blog de alguém que também está a começar, vai ser muito interessante, vocês vão estar alinhados. O que não será o caso com um especialista que já tem 20 anos de experiência. E para reforçar ainda mais esta ideia, vamos imaginar que tu queres ser coach, mas que não te sentes legítimo. Vamos olhar para o caso do Tony Nadal, que é o tio do Rafael Nadal. Quantos Roland Garros é que ganhou o Tony Nadal? 0. Quantos torneios é que ganhou o Tony Nadal? Nenhum. O Tony Nadal simplesmente nunca foi um jogador de grande nível. Mas mesmo assim, ele é que é a pessoa que está por detrás do sucesso do Rafael Nadal. Portanto, não é preciso Tony Nadal ganhar 12 vezes o Roland Garros para poder ser o treinador do Rafael Nadal. Ele não era ninguém quando começou, mas foi aprendendo, foi fazendo e foi se tornando no treinador que é hoje. As pessoas não se fazem do dia para a noite, é preciso começar. Portanto, é assim que as coisas funcionam. A mesma coisa com o José Mourinho. Será que ele foi um grande jogador, José Mourinho? Mas será que ele é um péssimo treinador? Parece que não.
Portanto, não é preciso tu alcançares um grande sucesso, seres uma autoridade absoluta para poder finalmente comunicar e transmitir a tua informação e transmitir o teu conhecimento, a tua paixão. Quinta crença, as pessoas são o teu maior recurso. Aqui é fácil de perceber, e já foi falado no episódio, a importância das outras pessoas para nós alcançar o sucesso. Portanto, vamos passar imediatamente à sexta crença, que é: trabalho é prazer. A questão é simples. Você conhece alguém que alcança um grande sucesso fazendo todos os dias algo que odeia? E é por isso que é tão importante fazer algo que nós gostamos realmente e não fazer as coisas só pelo dinheiro. Última crença para alcançar o sucesso: não se alcança o sucesso sem compromisso. Aqui acho que não vale a pena explicar e, portanto, vamos continuar para o próximo capítulo muito interessante que se chama Como dirigir o seu cérebro. O Anthony Robbins acredita que o nosso cérebro funciona como leitor de CDs e que cada CD contém uma experiência. E sempre que queremos voltar a viver novamente essa experiência, pomos a tocar esse CD e podemos novamente sentir-nos felizes a ouvir essa experiência ou sentir-nos tristes a ouvir essa experiência. Tudo depende do CD. A PNL não é a análise das nossas experiências, como podíamos ter em psicoterapia, mas sim como nós estruturamos e guardamos as nossas experiências. Ou seja, a PNL é a análise do nosso comportamento, como é que nós somos programados para pensar e fazer em determinadas situações. O nosso comportamento é dirigido por esses programas, pelo aquilo que sentimos e pela nossa representação interna das coisas. E essa representação é criada pelos nossos 5 sentidos, que são visuais, auditivos, sinestésicos e gustativos. E se nós queremos controlar o nosso cérebro, temos de controlar essas experiências, esses CDs. Qual é o CD que tu metes na tua cabeça quando tens um desafio pela frente? Será que é um CD que te diz: tu não vais conseguir, tu não és capaz, é demasiado perigoso, não arrisques? Ou será que é um CD que te diz: tu consegues, tu és capaz, tu és forte, não tenhas medo, vai, coragem, força? Que CD é que tu metes? E a PNL consiste em controlar esses CDs internos. Vamos imaginar que estás numa prancha de mergulho de uma piscina a 10 metros da água. Qual é o CD que tu tens na cabeça? É: vai doer quando eu bater na água, vou ouvir muito barulho, a água vai estar suja. Como é que tu sentes as coisas? Qual é a imagem mental que tu tens quando estás na prancha de mergulho? E o Anthony Robbins convida-te a criar uma nova imagem mental. Portanto, podes substituir esse CD de medo por um CD de coragem. E ele convida-te a imaginar essa mesma situação em que tu estás na prancha de mergulho, mas desta vez estás super confiante. Estás relaxado, sentes que és capaz, sabes que a água vai estar fresquinha, muito boa, vais dar um mergulho perfeito, vais entrar muito bem na água, vais cheirar bem, etc. E se tu fizeres isso, controlas assim o teu cérebro e a tua maneira de pensar. Sempre que tens uma dificuldade, cria uma imagem positiva onde te vês a alcançar o sucesso. E sempre que passas pelaquela dificuldade, metes esse CD e as coisas correm melhor. E recentemente eu pude testar esta técnica e funcionou à perfeição. Eu estava de férias num hotel onde tinha um spa. E naquele spa tinha uma piscina com água gelada. Então normalmente o que é que tu sentes antes de entrar na água? Já estás a sentir o frio, já estás a sentir que vai ser doloroso, parece que já estás com frio, as coisas ainda não aconteceram, mas tu já estás a imaginar algo de negativo, vai custar entrar, etc. E eu decidi, vou mudar essa imagem mental. Vou imaginar que a água até está morna e acima de tudo imaginei, eu sou capaz de entrar na água. Eu não vou desmaiar, nada de mal me vai acontecer, a água não me vai magoar e, portanto, vou entrar confiante, não custa nada e filo, e funcionou à perfeição. Portanto, recomendo mesmo que testem isto e vejam se funciona para vocês. E está na hora do 7º capítulo, que se chama A Sintaxe do Sucesso. Na linguagem oral como escrita, a sintaxe é essencial. Ao mudar o lugar das palavras, as frases têm outro significado. Acontece exatamente a mesma coisa com a nossa mente. Se quisermos imitar pessoas bem-sucedidas, devemos imitar a sua estratégia sintática. Porque é que alguns alunos são bem-sucedidos na escola e outros não? O professor dá a mesma aula a todos. É por isso que devemos descobrir quais são as diferenças entre esses alunos
e adotar as melhores estratégias. A sintaxe é a maneira como ordenamos as nossas ações. Se um chefe faz o melhor bolo do mundo, será que és capaz de copiá-lo? Claro que sim, com a receita. Se aplicares a receita pela mesma ordem, conseguirás fazer o mesmo bolo. E isto aplica-se imenso ao empreendedorismo. Muitas vezes, quando queremos montar o nosso negócio, vamos olhar para alguém que já tem um negócio bem sucedido, vamos assistir aos seus vídeos, ler o seu livro e vamos tentar replicar a mesma coisa. O problema é que essa pessoa chega a ti e hoje é famosa no YouTube, hoje o seu blog é famoso, o seu podcast, e se tu começares a imitá-lo hoje, o problema é que não estás a fazer as coisas por ordem. Porque ele, quando começou, não fez o que está a fazer hoje. Portanto, tu estás a copiar uma pessoa que já tem 5 anos de trabalho e começas no ano 5, em vez de começar no ano 1. E isso é muito comum. Portanto, recomendo que, descobriste o Gary Vaynerchuk, descobriste o Tim Ferriss, descobriste o Henrique Rocha e agora queres replicar a mesma coisa? Vai atrás e vai ver o primeiro vídeo do Gary Vee, vai ver o primeiro vídeo do Henrique Rocha e vê o seu primeiro blog e vê como é que ele fazia ao princípio. E é isso que tu deves tentar imitar. E não o Gary Vee e não o Henrique Rocha dos dias de hoje. É importante fazer as coisas por ordem e não começar pelo fim. Se tu estás a construir uma casa, não vais começar pelo telhado, tens de começar pelas fundações da casa. É exatamente isto que explica este capítulo. E estamos a chegar ao fim da primeira parte do livro. Volto a relembrar que se chama Modelando a Excelência Humana e agora vamos falar no 9º capítulo do livro que se chama Como Aliciar a Estratégia de Alguém. A psicologia está ligada à nossa atitude física, postura, respiração, tom de voz, etc. Ou seja, a nossa psicologia modifica a nossa atitude física, mas a nossa atitude física também muda a nossa mentalidade. E como o objetivo deste livro é ter poder sem limites, portanto, controlar a nossa atitude física vai nos ajudar a ter mais poder, não é? E como fazer concretamente isso? Vou dar o exemplo do Rafael Nadal na última final do Roland Garros. Então, na última final, ele chegou com uma atitude confiante. Ele parecia um pugilista a dar aqueles saltinhos, parecia que ia entrar num ringue de boxe. E o seu adversário estava um pouco mais discreto, mais calmo e não mostrava assim uma atitude conquistadora e confiante como mostrava o Nadal. E analisem esta situação. Qual é a mensagem que está a enviar o Rafael Nadal para o seu adversário e para si próprio? Como vimos, há a nossa comunicação externa com os outros e a nossa comunicação interna. A mensagem que está a enviar o Rafael Nadal ao Dominic Thiem é: eu vou ganhar, eu sou capaz, eu sou melhor do que tu, eu já ganhei 10 vezes o Roland Garros e tu 0. Eu estou aqui para te massacrar, não tens a mínima hipótese. Essa é a mensagem externa. E a mensagem interna, que ele comunica para si próprio, com a sua própria atitude, está a dizer-lhe: tu vais ganhar, tu és capaz. Portanto, podes alterar a tua atitude física para alterar a tua psicologia. Por exemplo, se tu estás numa situação desconfortável, tens que falar em público e estás cheio de medo. Podes, pela tua atitude física, por exemplo, em vez de olhar para o chão, levantar a cabeça, em vez de cruzar os braços, descruzar os braços e abri-los, em vez de ter as mãos todas moles, cerrar o punho. E essa atitude física, essa postura, vai mudar a tua maneira de pensar. Quando entrarás para falar em frente a toda a gente, estarás muito mais confiante. E isto faz-me imediatamente pensar no Cristiano Ronaldo. Nós conhecemos todos aquela atitude que ele tem antes de marcar uma bola parada. Ele recua 3 passos atrás, tem um olhar fixo no seu objetivo, respira a fundo, corre em direção da bola e chuta com técnica e convicção que a bola vai entrar. Aquele esquema todo, aquela preparação toda, aquilo parece um pouco cinema, aquilo tudo é uma preparação mental. Qualquer jogador do mundo é capaz de chutar numa bola em direção da baliza e ela entrar. Mas todos não o conseguem fazer tantas vezes como o Ronaldo. Essa diferença de atitude física é muito visível quando há marcação de grandes penalidades no final de um jogo. Há aqueles jogadores que parece que se escondem para não marcar o penalti, que estão de cabeça baixa, que estão à procura de um olhar, estão a olhar para o público, parece que estão à procura de ajuda, que demoram a chegar perto da bola, demoram ali um horror de tempo a posicionar a bola. E antes de chutar, parece que já sabemos que ele vai falhar. Portanto, mudar a nossa atitude física também nos ajudará a conquistar mais poder psicológico. E está na hora do último capítulo da primeira parte do livro, O Poder Sem Limites,
E este capítulo chama-se Energia, o combustível da excelência. E como já tinha falado anteriormente no episódio, se calhar o teu problema em vendas está na tua falta em vitamina C. É exatamente o que diz aqui o Anthony Robbins. É que, embora nós tenhamos toda a vontade do mundo em alcançar grandes objetivos, precisamos de energia física para alcançá-los. E para ter essa energia precisamos de dormir o suficiente, praticar desporto e ter uma alimentação saudável. E se repararem, todos os empreendedores bem-sucedidos, todos aqueles que vocês conhecem, muitos deles estão extremamente interessados por saúde e falam dessas coisas também. Além de falar dos seus negócios, de marketing, de vendas, de comunicação, também falam desses aspectos. Porque tudo está ligado, porque não é possível nós conseguir ter uma empresa brilhante, muito bem-sucedida, se nos deitamos às tantas, comemos todos os dias fast food e nunca praticamos desporto. O sucesso do negócio é um todo. Nós também temos que estar em boa saúde física para ter bons resultados em vendas. Está tudo ligado. E para ter uma boa saúde, o Anthony Robbins recomenda 7 princípios. E o primeiro é respirar melhor para eliminar as toxinas. O seguinte é: consuma alimentos ricos em água, como frutas e legumes. Aprenda a combinar os alimentos, por exemplo, evite comer carne associada a batatas. Controle a quantidade de comida que come. Consuma frutos com o estômago vazio. Reduza as proteínas, elas não são essenciais e podem ter ser prejudiciais. E finalmente, elimine a ingestão adicional de vitaminas e prefira comer frutas e legumes que estão recheadas delas. Como podem ver, o livro é muito completo. Conquistar poder também passa pelo controle da nossa alimentação. E assim termina a primeira parte do livro, intitulada Modelando a Excelência Humana. E agora vamos passar à segunda parte do livro, que vai ser um pouco mais curta do que a primeira, e finalmente teremos a terceira parte do livro, que essa é extremamente curta. Basicamente estão a meio do episódio. Eu sei que o episódio está um pouco mais comprido, mas prefiro que vocês tenham um resumo completo e extenso do livro do que um curto resumo em 15 minutos. Acredito mesmo que assim posso oferecer muito valor e este livro está recheado de valor, portanto custa-me um pouco não resumir algumas coisas e não falar delas. Bora lá então continuar com a segunda parte, que é intitulada A Fórmula do Sucesso. E o Anthony Robbins começa esta parte colocando-nos a pergunta seguinte: o que deseja da vida? Quando temos um objetivo bem definido, damos ao nosso cérebro uma imagem específica com todas as informações que ele precisa para funcionar. Já tentaste fazer um puzzle sem conhecer a sua imagem? É exatamente a mesma coisa para a nossa vida. Se nós não soubermos o que queremos construir, não o vamos construir. Se o teu objetivo é viver do teu blog, mas que não dás essa informação ao teu cérebro, se calhar vais acabar por ser taxista ou ser doutor. E como é o teu blog exatamente? Será que é um blog onde trabalham dezenas de pessoas? Ou será que é um blog onde és tu sozinho? Será que tens clientes somente em Portugal? Ou será que tens clientes espalhados pelo mundo? Concretamente, como é o teu blog? Se o nosso objetivo é construir um castelo, mas que pegamos em tábuas em madeira sem pensar, acabamos por construir uma cabana. Portanto, o Anthony Robbins recomenda que definiçamos o nosso objetivo de maneira super específica e só assim o poderemos alcançar. Depois ele recomenda que elaboremos uma estratégia. E para isso devemos olhar para o objetivo final. Vamos supor então que neste caso nós queremos construir um castelo. Então quais são os recursos necessários para construir um castelo? Vamos precisar de criar um plano, depois vamos precisar de massa, de pedras, martelos, etc. Depois devemos descrever e imaginar que tipo de pessoa é que nós devemos ser para realizar o castelo. Então tem de perceber como é que trabalham os pedreiros, os trolhas, os cofradores, etc. E finalmente devemos analisar o que é que nos impede de o fazer hoje e o que é que nós temos de fazer para alcançar isso. Portanto, se tu queres realmente construir o castelo, vais ter que adquirir aqueles recursos físicos, técnicos e mentais. E isto está feito, é assim que se elabora um projeto. Vamos imaginar que eu quero viver de um meu blog. Não chego a comprar o domínio, o alojamento e escrever algum conteúdo e ok, já tenho um blog, já posso viver do meu blog. Não, tens que perceber quais são as competências e as diferenças que há entre tu e as pessoas que hoje vivem de um blog.
e devemos elaborar um plano para diminuir essa diferença. Portanto, para viver de um blog, neste caso, tens que aprender a vender, copywriting, persuasão, etc. Te listas todas as coisas que tu ainda não tens e que deves conseguir para alcançar esse objetivo final. E agora vamos falar de um capítulo muito especial que se chama A Magia da Harmonia. A simpatia é o que precisamos para criar relações com os outros. E a melhor forma de criar simpatia é de descobrir os pontos comuns que temos com a outra pessoa. Depois, para melhorar ainda mais a nossa relação com a outra pessoa, podemos usar a técnica do espelho. E a técnica do espelho consiste em reproduzir o tom da voz da outra pessoa, a sua forma de mover, de falar, as palavras que ele usa e de colocar-se num estado semelhante. Resumidamente, para criar uma boa relação com as outras pessoas, imite-a. Já está. 14º capítulo, Diferenças da excelência, metaprogramas. Como vimos, as pessoas não reagem da mesma maneira. Para comunicar eficazmente, devemos descobrir como é que o cérebro reage a uma informação. E essa forma de reagir chama-se um metaprograma. E o Anthony Robbins identificou 5 metaprogramas. O primeiro metaprograma é a forma como nós encaramos uma situação. Por exemplo, há aqueles na escola que levantam sempre a mão para responder às perguntas do professor e há aqueles que se escondem no fundo da sala. O segundo metaprograma determina os padrões internos ou externos de referência, ou seja, a maneira como pensamos sobre as coisas. Por exemplo, há aqueles que adoram a mudança e sempre que há uma nova tecnologia vão testá-la, e depois há aqueles que são mais conservadores e que detestam a mudança. Por exemplo, pegando aqui neste metaprograma. Então, se nós queremos viver de um blog, precisamos de aceitar a mudança, porque os algoritmos estão constantemente a mudar, há sempre novas redes sociais que aparecem e que desaparecem, basta relembrar o MSN ou o MySpace, que desapareceram, e provavelmente que um dia o Facebook também desaparecerá, as coisas estão constantemente a mudar. Mas se nós somos uma pessoa que detesta as novidades e que estamos desconfortáveis sempre que as coisas mudam, então devemos mudar o nosso metaprograma. O terceiro metaprograma diz respeito ao nosso relacionamento com os outros e com nós mesmos. Para alcançar o meu objetivo, será que eu preciso das outras pessoas? E será que eu tenho a capacidade de me ligar com essas pessoas? São questões que devemos nos colocar. O quarto metaprograma divide os indivíduos entre aqueles que associam e aqueles que diferenciam. Algumas pessoas, quando analisam uma situação, olham logo para as diferenças e há outras pessoas que veem logo as semelhanças. E, portanto, devemos adaptar-nos em função do que é necessário. E o último programa, identificado pelo Anthony Robbins, chama-se Possibilidade contra Necessidade. Algumas pessoas agem por necessidade. Aceitam o que lhes é oferecido, que seja um trabalho, um carro, etc., quando outros criam as suas próprias oportunidades porque o necessitam. Resumidamente, devemos identificar os metaprogramas das pessoas que nós queremos modelar e adaptá-los para alcançar o mesmo sucesso. Já só faltam 3 capítulos para terminar e este é muito útil, pois intitula-se Como enfrentar resistência e resolver problemas. Geralmente pensamos que um conflito deve ser resolvido com palavras, como uma luta de boxe. Tu mandas uma chega, eu mando outra, e é assim que se resolvem as coisas. Mas não é assim que se cria uma boa relação com as outras pessoas. Felizmente, existe uma estrutura que se chama a estrutura do acordo e ela funciona da seguinte maneira. São 3 curtas frases. Eu respeito o teu ponto de vista. É verdade, concordo contigo. E finalmente, sim, reconheço que tens razão. É muito simples. A crítica é inútil. É melhor tentar perceber a outra pessoa para criar uma boa relação com ela. 16º capítulo. O poder da perspectiva. O Anthony Robbins recomenda que nós reestruturemos os nossos esquemas, de forma a ver o positivo em qualquer situação. Por exemplo, se criaste um podcast, publicaste o teu primeiro episódio há um mês e por enquanto só tens 10 pessoas que ouviram o teu podcast. E qual vai ser a perspectiva com que tu vais olhar para esta situação? Podes pensar, ok, só tenho 10 pessoas, isto é tão negativo, tanto trabalho para eu fazer aquele episódio e agora só 10 pessoas é que o viram. E 2 delas fui eu para testar se funcionava. Outra forma de olhar para esta situação é de pensar, epá, já 8 pessoas ouviram o meu episódio. Eu não as conheço, nem sei quem são,
E se eu reunisse essas 8 pessoas aqui no meu escritório, eu nem tinha espaço para as receber, portanto, isto até está a funcionar bem. E isto faz-me lembrar um explorador que eu admiro muito, que se chama Mike Horn. Ele é suíço e sul-africano e ele atravessou o Polo Norte de noite a pé. E como vocês sabem, o Polo Norte é um mar de gelo, está sempre a mover. Ou seja, se nós estivermos parados no Polo Norte, com a deriva, após 1 hora já estamos a 5, 6, 7 km do Polo Norte. E quando o Mike Horn atravessou o Polo Norte, após um mês a andar no gelo em direção do Polo, ele apenas tinha avançado de 2 km. E é nessa altura a National Geographic, que era um sponsor dele, telefonou-lhe para pedir notícias através de um telefone por satélite. Então Mike anunciou-lhes que tinha apenas avançado de 2 km num mês. E o representante da National Geographic começou por dizer: "Oh Mike, tu sabes como é, nós somos o teu sponsor, mas tu assim nunca mais vais chegar ao Polo Norte. E agora nós vamos ter que dizer a toda a gente que vocês vão ter que desistir." E o Mike respondeu: "Quem disse que vamos desistir? Quem disse que só andamos 2 km? Nós andamos 602 km. E se eu tivesse ficado parado na minha tenda, estaria a menos 602 km. Mas não, já andei 2 km para a frente. Não fiquei parado e não estou a menos 600. Ele que estava numa tenda com temperaturas de menos 40 e com 600 km nas pernas tinha uma mentalidade positiva. E aqueles representantes da National Geographic que estavam no cantinho numa torre de Nova York sentadinhos numa cadeira, eles pensavam de forma negativa. Portanto, a perspectiva como nós olhamos para as coisas faz toda a diferença. Terceira e última parte do livro: Liderança, o desafio da excelência. E neste capítulo final, o Anthony Robbins fala-nos das 5 chaves para a prosperidade e a felicidade. A primeira condição para alcançar a prosperidade e a felicidade consiste em controlar a nossa frustração. Portanto, precisamos ter paciência porque os resultados não aparecem imediatamente e temos que saber lidar com essa frustração. Não podemos experimentar apenas uma vez e não funciona e ficamos frustrados e, portanto, desistimos logo. Isto não é para mim, marketing digital, isto é tudo uma treta, anúncios no Facebook não dá, isso é tudo mentira. Eu experimentei, fiz uma vez, não tive logo resultado, portanto, não vale a pena, não funciona. Não, temos que aceitar que, ao princípio, às vezes o desafio é muito grande e precisamos de tempo para que ele finalmente se concretize. Temos que aguentar esta frustração inicial. Volto a relembrar o exemplo do Abraham Lincoln, que perdeu 23 eleições antes de ser eleito presidente dos Estados Unidos. A segunda condição consiste em saber aprender a controlar a rejeição. E, portanto, devemos acolher um não como algo de positivo. Cada não que eu recebo aproxima-me de um sim. E a terceira condição é controlar a pressão financeira. Aqui o Anthony Robbins recomenda que nós doamos cerca de 10% da nossa riqueza. E isso seja qual for a nossa situação financeira. Ele acredita que devemos semear para poder colher. E que se não dermos dinheiro, também não vamos receber em troca. E a quarta chave consiste em aprender a controlar a acomodação. O Anthony Robbins recomenda que, seja qual for o nosso sucesso, nós devemos permanentemente continuar a sair da nossa zona de conforto e procurar novos desafios. Quinta e última chave, devemos sempre dar mais do que aquilo que esperamos receber. Isso é muito aplicável concretamente num blog. Portanto, se vocês têm uma audiência, ofereçam o máximo de valor a essa audiência. Não pensem de forma escassa e vou guardar isto para mim e eu estou aqui a aprender muitas dicas e muitos truques, mas não vou partilhar com ninguém. Não, façam o contrário. Ofereçam tudo que vocês conhecem, sejam transparentes, ajudem a vossa audiência e serão muito bem retribuídos em contrapartida. E finalmente, o Anthony Robbins conclui o Poder Sem Limites da seguinte forma: o sucesso não é um objetivo, é um modo de vida. Lembremos-nos que aqueles que sabem persuadir lideram o mundo. O poder da persuasão é enorme. Quando pensamos que só com o poder da publicidade, empresas conseguem vender cigarros a pessoas que estão em boa saúde, mesmo elas estando conscientes que aquilo lhes vai fazer mal. As novas tecnologias são assustadoras nessa área. Temos a responsabilidade de usar a persuasão para fazer algo de positivo no mundo.
Graças à PNL, cada um de nós pode filtrar as informações recebidas e conservar apenas o que é positivo. Conclusão. Como alcançar o sucesso através da PNL? Ele deixa-nos a mensagem seguinte: defina uma estratégia, haja e poupe tempo modelando pessoas que já alcançaram o sucesso. Somos nós que detemos o poder e com as ferramentas da PNL podemos controlar a nossa forma de pensar e de agir. O poder pertence àquele que se comunica, àquele que sabe adaptar-se e àquele que sabe evoluir. Espero que tenham gostado do episódio e, se for o caso, peço-vos uma ajudinha. Deixem uma crítica ao podcast, 5 estrelas de preferência, na vossa aplicação de podcast. Também podem enviar uma mensagem relacionada com o livro ou qualquer outra pergunta relacionada com o vosso negócio, seja o que for, a francisco@blogac.pt. Será para mim um prazer conversar com vocês. Muito obrigado por ter ouvido o episódio até ao fim. Até já no blog. Tchau!